Para mim é um gosto e um privilégio estar nesta instituição e eu tenho uma grande consideração porque ao largo de los anos a UAP e o CAP antes ha generado ha produzido muitas gerações de obreiros com um perfil formidável e uma identidade muito definida. E minha oração e desejo é que esta identidade e este perfil quedem hasta a segunda venida. Tu sabes que pessoas apostatam e instituições também, pero que isso jamais venga a ocorrer aqui. Mira, deixa-me solo agregar que meu amigo Frank Hazel mencionou que ele não tinha um PowerPoint. Eu tampouco usava PowerPoint no passado, pero depois me converti. E a razão para isto, é porque em um auditório assim, tu não tens pessoas simplesmente auditivas, pero também visuais, e hasta kinestésicos. Então, para benefício de todos, aqueles que não lhe gustam PowerPoint podem cerrar os olhos e não mirar allá, só escutar. Mi mal linguagem, pero por lo menos algo, eu creio que se pode. O controle está arriba, ok, perfeito. Mira, o título é, cambiou um pouco ali a imagem, pero não há problema. A identidade, e poderias agregar uma palavra, a identidade doctrinal adventista, uma perspectiva histórica. E me gostaria de começar dizendo que o cristianismo se ha convertido em um enorme mosaico de diferentes denominações. Creio que vocês já escutaram falar disto, pero por lo menos a mais recente estatística, o estudo, há um controle aqui ou como se maneja de allá? Bueno, como é a coisa? Se maneja de allá ou de acá? Bueno, eu creio que é espiritual. Então, eu vou falando e a coisa cambia. Oh, perfeito, muitas graças. Mira, em la mitad de este ano, mediados de 2024, temos en el mundo 47.100 denominações e ritos cristianos distintos. Todas estas denominações pretendem ter a Bíblia. E a pergunta é, se a Bíblia é uma sola, por que temos tanta divisão adentro do cristianismo? O que passa com isto? Mira, a mim me gusta muito uma declaração, ou melhor dito, um capítulo de Gerhard Ebeling, onde ele diz que a história cristiana, ou da igreja cristiana, é a história da exposição das Escrituras. Em outras palavras, a forma como nós interpretamos a Bíblia é que varia muito. E então, esta identidade se manifesta em los credos, em las confissões de fé. Agora, tu sabes que nós como igreja temos um credo. Alguns dizem que não. Por supuesto que temos. Pero nosso credo é a Bíblia. Agora, temos, además del credo, que é a Bíblia, temos também crenças fundamentais, que hoje são 28. Agora, por lo tanto, esta é nossa base. Guilherme Miller, por razões que não temos tempo para falar, ele hizo um estudo do elemento profético da Bíblia. Tu sabes que Guilherme Miller não tinha interesse em estudar as profecias. Ele queria harmonizar toda a Bíblia,
Pero, por supuesto, quando chegou ao livro de Daniel e Apocalipse, havia um desafio como harmonizar os elementos proféticos. E então, aqui tu tens mais ou menos um bosquejo do que ele creia. Por supuesto, para ele o ano era 1843, que terminava el 44, e depois houve alguns ajustes. Pero isto é praticamente el bosquejo, ou seja, a estrutura profética del início de nosso movimento. Agora, temos dois textos que são claves para nossa identidade. Nós os conhecemos muito bem. Um é Apocalipse 12:17, que diz: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. E Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança de los santos, los que guardam los mandamientos de Deus e a fé de Jesus. Este último texto é praticamente um resumo do mensaje adventista. Tudo que não se podia poner del mensaje bajo los mandamientos de Deus, eles poniam como parte da fé de Jesus, que para os pioneiros tinha um contenido concreto. Não era simplesmente algo assim como se fosse uma relação com Jesus, uma relação mística. Ora, ao mesmo tempo, a mim me gusta muito uma declaração de Leroy Fromm que diz: mientras a igreja evangeliza o mundo seculariza a igreja. Então, não é só a igreja que evangeliza o mundo também evangeliza a igreja. E a forma de evangelização é secularização. Agora, eu dividi nossa história em 5 períodos, só para que tu tenhas uma ideia. Eu creio que o primeiro período poderia se chamar ênfase profético restauracionista. Por que restauracionista? Porque nós somos essencialmente um movimento restauracionista, que crê que houve uma apostasia do cristianismo pós-apostólico e nossa missão é restaurar, volver às enseñanças bíblicas, especialmente do Novo Testamento, de los apóstolos. Depois, um período de ênfase profético cristocêntrico, e então perspectivas em conflito, propostas revisionistas e, finalmente, a nova identidade digital. E vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bueno, a primeira delas é o ênfase profético restauracionista. Agora, neste período, nós tínhamos uma compreensão muito clara, nossos pioneiros, quem é o remanente. E o ênfase era eclesiológico. O movimento adventista, observador del sábado e depois a Igreja Adventista del Sétimo Dia, é o remanente da profecia. E todas as demais denominações que não aceitam o mensagem adventista é Babilônia. Então, Babilônia eram as demais igrejas. Agora, é um ponto interessante que, para os pioneiros, o início do movimento adventista começou com a bendição del chasco. Alguns mais antigos criam em la maldição del error del chasco. Pero nós creemos que o chasco foi uma bendição. ¿Por quê? Não for o chasco, nós não teríamos o mensagem que temos hoje. ¿Por que razão? Mira, com o chasco, vamos a suponer que tu não cuides de... eu não cuido, eu não tenho muita preocupação com minha saúde, não durmo como teria que dormir, tampouco como o que teria que comer, não hago exercício, simplesmente vivo minha vida.
hasta que me voy al Sanatorio del Plata. E ali estou quase, como um tio dizia, quase por vestir pijama de madeira. E então, empieza a coisa, Senhor, se tu me salvas desta, eu vou cambiar. Vou viver a reforma de saúde, vou fazer isso, Senhor. Eu posso hasta quedar vegetariano, se queres hasta vegano, pero não me deixa morrer e deixar mi Senhor e mis hijos. Tu percebes que chascos generam duas coisas, uma ruptura com a tradição e novo início. E estudando a Bíblia, tentando encontrar uma resposta para o chasco, os pioneiros encontraram respostas para muitas perguntas que não haviam hecho. Isso generou todo processo de restauração da verdade. Grupo pequeno aqui saiu com uma doutrina como o sábado, outro grupo pequeno ali com o dom profético, outro grupo com o santuário. E te acuerdas que nosso amigo José Bates foi o catalisador, lo que traje junto, que dialogava com com outro, e assim a coisa foi caminhando. Agora, caramba! Eu estou mais que retrasado, cambiei aqui, crendo que havia enchufe aqui, pero não, em minha imaginação. Mira, e então, há algumas citas de Helena de White que são muito importantes. Deus utilizou seu Espírito para hacer brilhar a luz sobre seus siervos. Sua investigação requeriu muito estudo e grande cuidado para desentranhar eslabón tras eslabón. Graças à preocupação, a ansiedade e o trabalho incessante, ha avançado a obra hasta que as grandes verdades de nosso mensaje han llegado a construir todo claro, eslabonado e perfeito que se ha predicado ao mundo. Tu percebes que Helena de White, ao início de seu ministério, já falou de las grandes verdades como todo claro, eslabonado e perfeito. E então, tu tens uma que é muito conhecida. O assunto do santuário foi a clave que aclarou o mistério do desengaño de 1844, revelou todo sistema de verdades que formavam conjunto harmonioso e demonstram o conjunto. O término em inglês mesmo é sistema. Eslabonar demonstravam que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista e ao poner de manifesto a situação e a obra de seu povo, lhe indicava qual era seu dever de ali em adelante. Mira, há 3 pontos importantes nesse início do movimento. E deles é, para os pioneiros, nossa identidade tinha todo cenário profético histórico, que é o tempo do fim. Então, o elemento de tempo era clave. Outro ponto é uma região do mundo orientada ao oeste. J.N. Andrews tinha uma cita que dizia que o cumprimento profético segue o movimento do sol em la direção do oeste. E, em realidade, algumas pessoas perguntam por que Estados Unidos não poderia ser outra região do mundo? Mira, se fores a mirar o mapa do mundo, não havia outra ubicação que poderia servir como santuário. Isso é término técnico que usamos, santuário para uma reforma tão radical como foi o adventismo. A América Latina estava bajo o catolicismo, não havia espaço. África, sob o animismo. A região do
Oriente, Mediano Oriente, sob o impacto do islamismo. E tu tinhas também o Oriente Lejano e outros, tu tinhas quantidade de outras religiões e também, especialmente, tu tinhas o hinduísmo, também brahmanismo e outras religiões mais, o budismo, por supuesto. Solo ali, e na Europa, teníamos o territorialismo. Tu nascias, como o Dr. Hazel mencionou, em um lugar, não elegias tu religião, porque tu já eras bautizado como ninho e listo. Só os Estados Unidos proveu esta oportunidade naquele entonces. A democracia da religião foi fundamental. Em terceiro lugar, o conceito de verdade presente. E o que é verdade presente? Para os pioneiros, verdade presente eram dois grupos de doutrinas. As doutrinas históricas, ou seja, lo que sempre foi verdade, pero que tinham que ser restaurado. Por exemplo, o dia sábado não é uma verdade histórica? Sim, porque sempre foi o dia do Senhor. E então tinha que ser restaurado. E as verdades escatológicas, e quais são elas? Que não existiam antes, pero foram parte do cumprimento da profecia. Por exemplo, o juízo investigador pré-advenimento não era uma verdade que Lutero tinha que predicar, é no período do tempo del fim, depois de 1844. Então, isso é um ponto importante que teníamos que manter em mente. Agora, há dois livros que me gostaria só chamar tua atenção, não sei se queda visível ali, pero que foram claves para nossa identidade inicial. Um deles, que não é tão conhecido, é o livro de José Bates, titulado Second Advent, Waymarks and High Hips. Tenho a impressão que a expressão sale do livro de Jeremias, um dos profetas. Pero ali é como se fueran os marcos, las señales en el camino del advenimiento. E o outro é o livro Dones Espirituales, tomo 1, que é a terceira parte do livro Primeiros Escritos. Pero vamos um pouquinho a este, que é o Waymarks and High Hips. Ele puse o mensaje adventista dentro de uma cadena profético-histórica do cumprimento. Os pioneiros não criam simplesmente no cumprimento das profecias, eles criam que eles mesmos estavam cumprindo a profecia. Isso é incrível. Então, aqui tu tens uma sequência. Ele tinha 10 marcas do caminho do povo peculiar de Deus no tempo do fim. Aqui tu tens a sequência. Não temos tempo para reflexionar sobre isso, pero só para que tenhas uma ideia. Por sua vez, Helena de White, no livro Dones Espirituales, tomo 1, que é uma transcrição da visão mais importante do conflito dos siglos, ou do grande conflito que ocorreu no dia 14 de março de 1858, ela puse os três mensajes angélicos como se fueran uma pequena escalera de acesso à la gran plataforma de la verdade. Então, os três mensajes angélicos eram claves para chegar à compreensão, como se fosse aqui, de acesso a esta plataforma. Ao mesmo tempo que os três mensajes angélicos eram predicados sobre a terra, Jesus estava no cielo purificando seu santuário, e isto integrou as doutrinas. Agora, tu tienes também, no ano 1877,
uma declaração muito interessante, isso é simplesmente um resumo, onde Uriah Smith sugeriu que em la gran rueda de la verdad, el santuario es el eje central y las doctrinas son los flejes exteriores. Por lo tanto, tu vas ver muito claro que para eles, o mensaje adventista tinha um conceito muito sistêmico. Agora, vamos ao outro ponto. O segundo período lo chamo de ênfase profético cristocêntrico. E por que necessitávamos de um novo ênfase cristocêntrico? Bueno, por algumas razões. Uma delas é como Helena de White dijo, que predicamos tanto a lei que quedamos tão secos como os montes de Gilboa, que não tinham chuva nem rocío. E então, o adventismo tinha que ser rebautizado, em outras palavras. E nesse período, por supuesto, com ênfase cristocêntrico, tu vas ver ali que um ponto fundamental, o conceito de remanente, todavia, eles criam que os adventistas do sétimo dia eram o povo remanente, pero agora o conceito de Babilônia não era tanto denominações ou igrejas não adventistas, pero doutrinas não bíblicas. E Helena de White, tu vas encontrar uma cita de ela no livro Testemunhos para os Ministros, onde ela habla de las características de Babilônia, que é a observância do domingo, a crença em la imortalidade natural do ser humano, e assim por adiante. Pero há um pequeno cambio de ênfase aqui. Agora, nós tivemos também a Assembleia da Associação General de Minneapolis, 1888, que foi o clímax de uma discussão que já venia por lo menos por 2 anos, e finalmente saiu ali. Para Helena de White não foi uma novidade. Algumas pessoas creem que Helena de White era legalista e então, dali por adelante, começou a falar de justificação por la fé. Pero isto é um erro. A mim hasta me encanta encontrar citas de Helena de White cristocêntricas antes de 1888. Pero, por supuesto, ela aproveitou que a igreja estava receptiva a este novo ênfase, e então foi o ênfase. Agora, a pergunta quizás que seria bueno ponderar é por que nos primeiros 40 anos não houve tanto ênfase cristocêntrico? É muito simples. Todo o movimento que surge tem que justificar sua existência. Se eu simplesmente predico o que todos predicam, não há razão para eu ser uma denominação. Então, eu necessito dizer qual é meu aporte, o que eu tenho a oferecer que os outros não têm. Por lo tanto, os primeiros 40 anos foram de ênfase em nossa contribuição, o que nós temos a oferecer ao mundo que as demais denominações não têm. Pero este ênfase distintivo generou um perfil legalista que tinha que ser agora reequilibrado com aquilo que temos em comum com outras denominações. Agora, há algumas citas muito importantes que me gostaria de compartilhar, e uma delas é esta de Obreiros Evangélicos 164, que diz: os adventistas del sétimo dia deviam destacar-se entre todos os que professam ser cristianos, enquanto a levantar a Cristo delante del mundo. Perdão por la sinceridade, pero não me gusta esta tradução. Porque aqui é uma tradução um pouquinho flojita. Em inglês mesmo, Helena de White diz que os adventistas del sétimo dia tinham que ser os primeiros a exaltar Cristo delante del mundo. Não é simplesmente destacar-se entre os cristianos,
é ser os primeiros a levantar a Cristo delante do mundo. E por quê? Porque nós temos mensaje muito mais cristocêntrico do que todos os demais cristianos juntos. Tu crees que isto é uma arrogância? O orgulho espiritual? Não creio. Todos os cristianos creem que Jesus morreu em la cruz del Calvário para nossa salvação. Se não lo creem, não são cristianos, perdão. Agora, muitos deles também creem que Jesus vai voltar uma segunda vez. Pero alguns que não têm uma ideia do que Jesus está fazendo agora, o que está sendo agora, dá a impressão que ele está em uma larga vacação em algum lugarcito, quizás São Carlos de Bariloche, ali aguardando para ver, mira, quando o padre venga e diga, hijo, está no momento, tienes que ir à terra buscar mi pueblo. Não, nós creemos que Cristo está no santuário celestial, aplicando os méritos de seu sacrifício para nossa salvação. E además temos a ideia do juízo, então temos uma ideia do Cristo contemporâneo também, e não só o Cristo do passado. Agora, mi cita favorita de Helena de White é esta que está em la pantalla. Para mim é uma riqueza que tu puedes reflexionar nesta cita toda a tua existência e não vas agotar o significado. Cristo, su carácter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadena a la qual estão unidas as joias de la doutrina. En ele se encontra todo um sistema de verdade. Mira, não é só o Cristo, é Cristo, sua obra, seu carácter e obra. Então, é tudo o que ele é e o que ele hace. É o centro e a circunferência. Mira, se ele é essas duas coisas, não há o que está afuera. Todo um sistema de verdade, uma cadena de las joias de la doutrina. Mira, eu creio que esta é uma destas citas embrionárias de Helena de White que podemos reflexionar sobre ela por la eternidade e não vamos agotar todo o significado. Agora, ela também tem esta. La verdade para esse tempo é ampla e abarcante e compreende muitas doutrinas, pero estas doutrinas não constituem reglones separados ou de pouco significado, sino que estão unidos por hilos de ouro que conformam uma totalidade que tem a Cristo como seu centro viviente. As verdades que apresentamos da Bíblia são tão firmes, inconmovíveis como o trono de Deus. E uma mais, em sentido muito especial, os adventistas do sétimo dia han sido colocados no mundo como sentinelas e transmissores de luz. A eles se ha sido confiada a tarefa de dirigir a última amonestação a mundo que perece. A palavra de Deus projeta sobre eles uma luz maravilhosa. Uma obra de la maior importância lhes ha sido confiada, proclamar os mensajes del primeiro, segundo e terceiro ángeles. Nenhuma outra obra pode ser comparada com esta e nada deve desviar nossa atenção de ela. Agora, neste período foi sacado livro del famoso W.W. Prescott, La Doutrina de Cristo. É livro muito sencillo. Ele não tem muito comentário, simplesmente citas bíblicas e de Helena de White sobre a doutrina de Cristo. Pero vas ver uma coisa, a centralidade do santuário se foi praticamente e agora a centralidade está em la persona de Cristo. Então, é um cambio. E me gostaria só ilustrar isto pouquinho.
Entonces, en este segundo período hubo una transición de un énfasis más sistémico para un énfasis más en doctrinas aisladas. ¿El centro del mensaje es Cristo o es el santuario? Nenhum de los dos. Não é Cristo afuera de seu santuário, tampouco o santuário vazio, é Cristo adentro de seu santuário. Pero dá a impressão que depois disto, cada doutrina recebeu seu ênfase cristocêntrico, pero a ideia sistêmica se nos foi. E se fores ler as 28 crenças fundamentais, não há necessariamente uma conexão entre elas, ou algo que las integra. É mais ou menos cada uma delas bem ubicada, e não há dificuldade, pero com este ênfase. Agora, o ex-presidente da Associação General, McElbany, em la famosa Conferência Bíblica de 1952, em Tacoma Park, ele disse aos adventistas, tinham a convicção de que nós não tivemos nenhum problema com nossa identidade. E ele o põe assim: os fundamentos de esse mensagem se mantêm firmes e incomovíveis sobre a palavra eterna de Deus. E então vem o ponto. Os padres de este mensagem, ou seja, os pioneiros, se habrían regocijado se eles hubieran podido estar aqui, ou em la conferência, e hubieran podido escuchar a seus sucessores neste movimento, enfatizando as grandes verdades sobresalientes que han hecho de este movimento lo que ha sido y es hoy. Muy bella declaración, pero los vientos de algunos pequeños cambios estavam já soplando naquele entonces. Mira, vamos entonces al outro período, perspectivas em conflito. Entonces, neste ponto, o remanente todavia quedava como sendo nós outros, pero um ênfase muito mais amistoso. Aquilo que no início os membros de outras denominações como parte de Babilônia, agora passaram a ser considerados como nossos hermanos e hermanas em Cristo. Os evangélicos são nossos hermanos e hermanas, não mais Babilônia assim. Quizás o sistema todavia queda, pero eles mesmos não. E um ponto clave nesse período foi a publicação em 1957 do livro Questions on Doctrine, que está disponível em la língua de Los Ángeles Buenos, el espanhol, e tu tienes ali, entonces, hasta la projeção. Agora, a primeira pergunta, e eu creio que eram, se não estou equivocado, eram 48 perguntas que o livro tinha. A primeira pergunta, sim, de las 48, que doutrinas têm em comum o adventismo del sétimo dia com os cristianos em geral e que aspectos do pensamento cristiano diferem? A pergunta é muito boa e a resposta é essencial. Helena de White diz que nós não temos que começar com os pontos distintivos, temos que manter os pontos começar por os pontos que temos em comum, e foi exatamente isso que eles fizeram. Então, disseram, nós temos muitas doutrinas em comum com os cristianos conservadores. Também temos várias doutrinas controvertidas entre os cristianos conservadores, ou seja, que alguns deles aceitam, outros la rechazam. E temos algumas doutrinas distintivas, e entre elas, o grande conflito e o santuário, e o juízo investigador. Percebe que isto foi muito bueno para ensinar as pessoas de afuera, pero quedou como se fosse ênfase depois em adelante.
Em nossas 28 crenças fundamentais, o santuário está como juízo investigador al final. Algum problema com isto? Não. Pero não mais é o fundamento de nossa fé em geral. É mais como se fosse uma doutrina a mais. Houve reações a isto. Vocês conhecem a história, especialmente de M.L. Andreasen, que não lhe gostou e escreveu 9 textos sobre a expiação para pastores, e como não houve uma aceitação de suas ideias, ele quedou enojado e escreveu 6 cartas às igrejas, e então a quem pudera, dizendo que estamos cambiando a teologia. Agora, no livro Dilo al Mundo, C. Mervyn Maxwell, que foi professor de Andrews, do seminário, tem uma declaração que eu creio que é cambio de ênfase. Porque no passado tu tinhas que deixar tudo que aprendesse em tus igrejas e venir à igreja adventista praticamente. Pero ele tem outro perfil e me parece muito equilibrado. Ele diz o seguinte: quando os adventistas invitam a amigo a abandonar sua denominação para ser-se adventista del sétimo dia, não esperam que deixe tudo o que sabe como metodista, ou bautista, ou presbiteriano, ou católico. Lejos de ello, toda hermosa faceta da verdade que aprendeu acerca de Jesus em sua igreja anterior, la deve continuar albergando aún com maior calor em la igreja adventista, añadiendo a las coisas gloriosas que ele já sabe, las grandes e vitais verdades descobertas por los adventistas del sétimo dia. Então, tu não necessitas rechazar a verdade que já conheces, la mantiene e agregas algo mais. Então, esse é o ênfase de Mervyn Maxwell. Agora, por sua vez, em 1878, Pearson hizo apelo à Associação General, dizendo: nós não somos anglicanos del sétimo dia, nem luteranos del sétimo dia, somos adventistas del sétimo dia. Esta é a última igreja de Deus com o último mensaje de Deus. Mira, o outro ponto, e nosso tempo já está se acercando do final, tu vas ver que nesse período aqui, o ênfase começou a ser pouco mais cultural. A identidade, o remanente, não é uma denominação, é o povo de Deus que aceita o Evangelho, e Babilônia são os males sociais que há no mundo. Então, mira, há livro que a mim me encanta, que é a reestruturação da religião americana e que tem muito a ver com nós outros. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve realinhamento, uma reestruturação das denominações, e dá a impressão que os conservadores de las várias igrejas têm mais em comum entre eles do que com seus próprios hermanos liberais. E os liberais de las várias denominações também têm muito em comum entre eles, mas do que com seus hermanos conservadores. E a agenda não é mais doutrinal, é sociológica. Há alguns livros que saíram dentro da igreja, desafiando nossa identidade, como esse The Shaking of El Zarandeo del Adventismo, está em espanhol. Tu tens também livro de Desmond Ford e sua segunda senhora, Gillian Ford, dizendo que a igreja está em crise de identidade, mas eu creio que a crise maior era com eles mesmos do que com a denominação. E aí livro interessante, depois da caída do comunismo, sobre a identidade religiosa em Europa.
Ocorreram desenvolvimentos saludáveis, pero também segmento significativo começando a perder sua identidade. O último ponto, me gostaria de simplesmente mencionar, é o ênfase individualista. A identidade, o remanente sou eu. E Babilônia são as estruturas eclesiásticas. Então, há toda uma geração hoje que se vuelva contra qualquer forma de organização formal. Então, a igreja, não, sou eu. E assim por adiante. Mira, há livro que a mim me gusta também muito em inglês, que o título é El Supermercado Divino, Haciendo Compras de Deus en América. Assim como tu tienes o supermercado onde tu eliges o que vas, eliges o que queres ali, os produtos e depois vai ao caixeiro, da mesma forma tu podes elegir a religião e dá a impressão que as pessoas traem o sistema do supermercado dentro da igreja mesma. Eu elijo da igreja adventista o que me gusta, o que não me gusta, queda ali e não há muita diferença, porque eu sou o referencial para mim mesmo e o individualismo é muito forte em alguns lugares. Então, a pandemia ha cambiado muito a questão, porque havia a exposição à internet antes, pero com a pandemia quedamos muito mais adictos à internet, ao YouTube, ao Facebook, e então agora o pastor de minha igreja é muito aburrido, não me gusta muito, por que não vou quedar em la casita ali mirando no YouTube o pastor de la igreja de Florida? Muito melhor que o pastor de minha igreja, o outro mais, e assim e então tu tens aqui pequeno dibujo que diz isso: venga Jesus como queres, de qualquer forma, e aqui em la rede tudo é aceitável. Agora, há ponto muito interessante que Raymond Niebuhr, ele habla de las diferentes relações que temos com a cultura. Não estou dizendo que tudo cambiou, não. Eu creio que há muitas pessoas comprometidas dentro da igreja, pero são olas ou são tendências adentro. E dá a impressão que estamos revertindo a coisa, começando com Cristo contra a cultura, pouco mais flojito Cristo por em cima, por arriba da cultura, Cristo e a cultura em paradoja, Cristo o transformador da cultura e o Cristo da cultura mesma. Então, ao largo do tempo, dá a ideia que alguns segmentos nossos estão aflojando pouquito. Agora, em contra disto, tu tienes também George Knight, em seu livro, A Visão Apocalíptica e a Castração do Adventismo, diz que se nós perdemos a visão apocalíptica, estamos castrando o adventismo. Por supuesto, quando saiu a edição de Assis e da CPB em Brasil, me perguntaram sobre o título e sugeri que se usara eufemismo, neutralização e não castração, que é termo muito forte, pero Apia, Yatpa, lo publicou com o título original. Pero este é ponto, há uma verdade neste livro, aunque há alguma cosita que quizás não seria exatamente o que plantearíamos, pero ele põe ali que se perdemos a natureza profética do adventismo, não há razão para não existir. E me gostaria concluir com uma pergunta e texto bíblico. E esta pergunta é absolutamente clave. Como podemos seguir sendo relevantes no mundo atual sem perder nossa identidade profética original? Uma vez mais, como podemos seguir sendo relevantes no mundo atual sem perder nossa identidade profética?
El ano passado me pediram para escrever um artigo para a revista Ministry, onde eu pongo uma coisa que eu creio que é fundamental para esta discussão. A cultura sempre cambia e vai quedar cambiando, pero a natureza humana não. Por lo tanto, não é porque a cultura cambia que a palavra de Deus tem que ser actualizada, o mensaje bíblico, porque a natureza é a mesma. Seres humanos caídos em pecado, necessitando de salvação. Por lo tanto, o mensaje que Deus deu no huerto del Edén é tão atual para mim hoje como foi para Adão e Eva. E o mensagem do Antigo Testamento em relação comigo, com persona. Pero a cultura vai cambiando, pero eu quedo el mesmo. Solo cambio bajo a experiência de la conversão. Agora, o texto é Juan 17, 15 a 18, tão conhecido, pero é clave. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Não são del mundo, como tampouco eu sou del mundo. Santifica-los en la verdade, tu palavra é verdade. Como tu me has enviado al mundo, assim eu los he enviado al mundo. Estar en el mundo, não em reclusão, pero não ser del mundo. Que Deus nos bendiga a ter uma compreensão clara do que significa. Amém.